lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva, ouvintes e telespectadores de todo esse Brasilzão. Brasilzão, é isso aí. Vamos então, rapidamente, para não perder o up-to-date, a atualização, com números aí da economia. Com você. Davi, mercados agitados nesta quinta-feira. O dólar disparando, hein? Quem diria? 1,5%, R$ 5,64. Tem dois fatores aí influindo nesse comportamento. Um é o PIB dos Estados Unidos, que veio acima da expectativa, surpreendeu um pouco o mercado. E, por outro lado, também algumas incertezas com relação à indicação prematura, até antes do tempo previsto aqui, do indicação do presidente Lula como novo presidente do Banco Central, o Galípolo. Deixou algumas incertezas no mercado, alguns pronunciamentos recentes do Galípolo, gerou alguma incerteza sobre política financeira, política de juros na administração nova aqui. Então, tudo que gera incerteza acaba mexendo com os mercados. E um dos que são dos mais sensíveis a qualquer acontecimento novo na economia é o câmbio. O dólar sobe. Está subindo lá fora também. É outro fator, um fator externo que também está contribuindo para esse comportamento, também em cima do PIB dos Estados Unidos. Então, o dólar disparando. 1,5%, R$ 5,64. Mercado de ações, pela mesma razão, cai. O índice Bovespa na B3, menos 0,5%. Outro destaque é externo, Tavinho, petróleo disparando no mercado internacional, 2,5% de alta, é muita coisa para um dia só, estamos falando em dólares, 79 dólares e 50 centavos o barril, refletindo a situação lá na Líbia. A Líbia é um importante exportador de petróleo, está uma confusão lá, são dois países, na verdade, disputando lá o controle total, melhor dizendo, dois governos disputando controle total do território, e a produção está paralisada lá numa parte do território líbio, e isso está afetando bastante o mercado nesta quinta-feira. Petróleo, portanto, disparando, 2,5%. Mercado de commodities agrícolas também com algumas novidades. Pelo menos essa aqui é positiva para o nosso produtor de soja. A soja voltou a subir na Bolsa de Chicago, tinha caído ontem, porque voltaram as incertezas com relação ao clima para essa fase final de desenvolvimento da nova safra dos Estados Unidos. E também houve um movimento de vendas na semana. Todas as quintas-feiras sai um relatório semanal das vendas americanas, que veio acima da expectativa. Os americanos estão vendendo bastante soja, já de safra nova, inclusive, e isso foi considerado fator positivo para preço. Então, soja alta de 2 dígitos, 1,1% nesse momento na Bolsa de Chicago. Milho também acompanha a soja, também sobe, também preocupações com o clima, sobe 0,8%. Na contramão, o trigo, que subiu ontem, cai agora 0,3%. Arroz em casca em Chicago também com queda, 0,6%. Na Bolsa de Nova York, o café, que subiu ontem, hoje despenca, o pessoal aproveitando para vender. 4,6% o Arábica, Robusta em Londres, referência para o nosso Conilon, também cai 3,4%. Açúcar sobe um pouco, 0,3%. Suco de laranja dispara, 3,9%. Na contramão temos aqui o cacau caindo 1,4%. Boi gordo no mercado futuro na B3 caindo um pouco também, onde subiu. Hoje caindo 0,2%, pelo menos por enquanto. Estamos ainda no meio do dia, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte até o fechamento dos negócios desta quinta-feira, Tavinho. Mar, vamos aproveitar aí que você já deu o gancho e falar do PIB nos Estados Unidos. No segundo trimestre deste ano cresceu 3%, uma alta de 1,6% em relação ao crescimento econômico do PIB no primeiro trimestre do ano. Desempenho puxado pelo aumento dos gastos de consumo, que sinaliza uma forte aceleração da economia norte-americana e superou as expectativas do mercado, que esperavam um crescimento de 2,8%. É o PIB dos Estados Unidos que acaba influenciando no mercado de modo geral, né, Silmar? Crescimento de 3%, acima do previsto, era 2,8%, mostrando que a economia continua forte nos Estados Unidos, relativamente aquecida, é um desempenho melhor do que no trimestre anterior, e tudo isso sempre levanta aquelas preocupações com o que o Banco Central americano vai fazer. Tá voltando a aquecer a economia, vamos subir mais o juro, não vamos cortar o juro como estava previsto? O mercado continua acreditando num corte do juro, sim. Acha que não significa ainda um reaquecimento total da economia. Aparentemente, a inflação está sob controle nos Estados Unidos. Essa é a leitura que se faz no primeiro momento. Está sob controle, que é o que interessa em relação à questão de taxa de juros. Se a inflação está dentro dos parâmetros previstos, mesmo com algum reaquecimento da economia, está mais do que na hora
de começar a baixar a taxa de juros por lá, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Então, a expectativa permanece e o que está no radar agora é de quanto vai ser o corte da taxa de juros americana, que está alta pelos padrões de países desenvolvidos, está entre 5,25% e 5,50%. Isso tem uma faixa lá de oscilação de meio ponto percentual. A expectativa é entre 0,25% ou 0,50%. A maioria dos analistas está achando que tem que ir direto para 0,50, dar uma baixada forte já de uma vez só na taxa de juros americana. Essa é a expectativa do mercado e isso, claro, mexe bastante com o câmbio, mexe bastante com bolsa, esse tipo de especulação que acontece às vésperas de uma decisão nova do Banco Central americano e reflete o que acontece na maior economia do mundo, né? Ou seja, qualquer suspiro que os americanos dão acaba refletindo no resto do mundo e no Brasil não é diferente também. Pois é, e por aqui até julho desse ano agora, julho passado, o Brasil gerou mais empregos com carteira assinada do que em todo o ano de 2023. Aquecido, o mercado formal brasileiro apresentou em julho um saldo de 188 mil postos de trabalho. No ano, o país acumula 1.490.000 postos de trabalho com carteira assinada. Número que já supera 2023, quando houve no Brasil 1.480.000 postos. Com isso, a quantidade de pessoas com carteira assinada chegou ao maior valor de toda a série histórica. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Silmar, isso é recuperação pós-Covid, mas se for aí, nós temos o setor de serviços, que teve uma recuperação muito grande, foi o que mais perdeu na época da Covid, mas o setor de serviços, ele trabalha boa parte dele de forma a contratos temporários, não muito com carteira assinada. A que se deve aí esse crescimento? Duas realidades, na verdade, esses são empregos formais, exclusivamente os empregos formais de carteira assinada, inclui parte do setor de serviço, mas não todo. Uma boa parte do setor de serviço é mais informal. Isso sai naquele outro levantamento que é feito pelo IBGE, que reúne tudo que é tipo de empregado e desempregado no Brasil, com e sem carteira assinada, emprego informal, ou seja, a totalidade do corpo de trabalho no nosso país. Esses dados do CAGED são simplesmente o pessoal de carteira assinada, o seu formal. Então, aí inclui outros setores, tem muito emprego público nesse setor aí. Emprego na indústria, por exemplo, tem áreas de serviço, áreas mais formais de serviço, como por exemplo, evento é um negócio um pouco mais informal. Olha, tem outros setores de serviço que são bem formalizados, têm carteira assinada. Então, isso aí tem um reflexo parcial do setor de serviço, mas não total, assim como naqueles dados do IBGE, que é da totalidade dos trabalhos aqui no Brasil. De qualquer forma, também um resultado amplamente positivo, até pelo fato de ser carteira assinada, ou seja, emprego formal crescendo também, não só os informais, que também vem mostrando crescimento, segundo o último levantamento do IBGE, por conta da própria recuperação da economia, volta dos setores de eventos, por exemplo, que é um setor importante, ficou muito paralisado na pandemia, é o que está ajudando a empurrar para cima a totalidade do setor de serviço. E isso, claro, uma parte disso também vai para a carteira assinada. Então, são dois dados positivos. O desemprego vem caído de forma generalizada e o emprego formal vem crescendo. Ou seja, boas notícias, pelo menos por enquanto agora, tudo andando bem nessa área. Vamos ver o que vem pela frente, porque tem aí toda essa perspectiva de aumento de novo de juros, isso afeta sobretudo a indústria, né? Também essa é a grande preocupação que tem pela frente. E outra área que não está gerando muito emprego nesse momento é o nosso agronegócio, né? Porque deu uma paradinha por conta dessas perdas de produção, seja por clima, seja por preço muito ruim, né? É o caso da soja, do milho e até do boi. Aí, então. Bom, vamos voltar lá para os Estados Unidos, porque temos uma guerra. O Brasil participou de uma grande guerra internacional, foi a Guerra do Paraguai, né? Contra o Solano Lopes, aquele ditador paraguaio. Mas tem uma guerra aí entre Brasil e Estados Unidos instalada entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. E agora o ministro mandou trocar o responsável jurídico aqui no Brasil, quer fechar o escritório do Musk aqui, do X lá, e o Musk está tirando um sarro do ministro, publicando memes aí, inclusive. Você não deve ter assistido, porque você não gosta de cinema e dessa, mas você conhece Star Wars? Como é a história do Star Wars? Conheço, sim. Conhece? Guerra nas Estrelas? Então, você tem um mocinho que é o Luke Skywalker, que é do bem, né? Tem os Jedi que apoiam o Luke Skywalker. E tem
o outro que é do mal lá, o Darth Vader, que fala assim meio, parece que está passando mal do estômago. Ele é do mal, mas ele já tinha sido do bem, depois virou do mal. Aí, em todos os lances tem aquelas lutas de espadas, espadas a laser. Tá. E agora o Musk disse que não vai obedecer o Moraes e comparou o Moraes a vilões. Um deles, vilão de Star Wars. O que você acha disso? Ressuscitaram o George Lucas e o Steven Spielberg, que já estão descansando aí. Descansando não mortos, estão vivos. Mas saíram aí de cena. O Spielberg ainda de vez em quando aparece, mas o George Lucas vendeu toda a produção dele para uma grande companhia aí, produtora de eventos, filmes e desenhos, talvez a maior de entretenimento do mundo, que eu particularmente não gostei da linha que ela adotou. Para mim, eu acho que meio que enterrou o Star Wars. Mas eu sou fã do Star Wars, eu sempre gostei, assisti todos os filmes. Todos os filmes. O que você acha que vai dar essa guerra nas estrelas aí? Ou acho que essa é guerra das estrelas, não é nas estrelas. Em primeiro lugar, detesto Star Wars, nunca acompanhei esse negócio, não tenho o menor interesse nesse negócio aí, nunca, não conheço, inclusive, os detalhes disso aí. Agora, essa briga aqui da Elon Musk com o nosso ministro Moraes aqui, eu acho que o que tem a perder aqui é o próprio Moraes e o próprio Brasil, né? O Musk não está nem aí preocupado com a possível suspensão dos serviços do X, o X aqui no Brasil, o antigo Twitter. Então, acho que é uma briga aí que só tem dois perdedores, né? O próprio Moraes e o brasileiro que usa o Twitter, aí, talvez precise disso. Eu não uso, então também não me atinge muito diretamente. Mas não estou acompanhando de perto essa disputa, não, Tavinho. Tá bom, então. Eu ia pedir para o Michael colocar a trilha do Star Wars, mas não pode, senão vão ter que pagar direitos autorais. Então eu vou fazer aqui de boca. Tanana, tanana, tanana. Vamos ver o que vai dar essa guerra das estrelas, não nas estrelas. Abraço, Silmar. Até amanhã. Um abraço, Tavinho. Boa tarde para vocês aí. Até amanhã. Tchau.